Olá, muchachos, olá, muchachas. E aí, gente, tudo jóia? Beleza? Espero que estejam muito bem. Olha só essa imagem, o que é que parece para vocês? Qual é a referência dela? Qual será o material que ela é feita, né? Parece aí uma escultura, né? Fotografia de uma escultura. Ela é feita talvez de pedra, isso mesmo, é uma escultura de pedra, né? O que é que ela está representando? Parecem duas pessoas aí, não é? Dois seres humanos, os braços assim estão passando um pelo outro e as bocas estão tocando uma na outra, né? Representaria o quê? El beso, muy bien. Representa o beijo, né? Uma escultura feita de pedra que representa o beijo. E na nossa cultura, não é? Quando nós utilizamos o beijo, né? Geralmente com pessoas conhecidas da nossa família, que nós temos uma troca fraterna, com a troca de afeto, não é isso? Em irmãos, em pais, em mães. Então o beijo ele permeia aí toda a nossa cultura. Tem pessoas que se cumprimentam beijando, né, no rosto, às vezes um beijo, às vezes dois, depende muito da cultura, né? Aqui no Brasil mesmo tem regiões que fazem isso de maneira diferente, dá só um beijinho, dá dois, dá três, né? O mundo todo, o beijo é uma forma de cumprimentar, mas os que menos cumprimentam aí, segundo esse texto, vamos já saber. Por quê? Porque o texto traz aí a história do beijo como saudação. Ele vai contar um pouquinho aí da história, fala dessa expressão de afeto, né, que começou com as mães para os filhos, depois com pessoas adultas. Ele vai falar aí do século VI, algo bem antigo, né, essa troca de afetos entre pessoas adultas através do beijo. Mais anterior ainda é da mãe para o filho. Talvez depois entre familiares e às vezes pessoas conhecidas ou para se cumprimentar. Isso veio bem depois, não é? O texto vai falando, vai explicando que começou entre pessoas adultas, beijar a mão de autoridades, por exemplo, né? Uma pessoa de hierarquia superior dentro da igreja, por exemplo, e as pessoas beijavam a mão, depois passaram a beijar no rosto, né? Isso foi no decorrer da evolução da cultura humana, é o que fala aí nesse texto. E ele se assemelha, é um texto, o quê? O que é que a gente pode dizer sobre esse texto? É um texto informativo, né? Sendo um texto informativo, ele é expositivo, ele expõe uma informação, ele coloca para nós essa informação, ele tem que ser claro e acessível. Claro, tem que ser escrito numa linguagem um pouco mais formal, com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de zelo. Ele é impessoal, ele não vai ser escrito em primeira pessoa, claro, mas ele não pode ter palavras muito rebuscadas ou expressões muito difíceis de compreensão, porque a gente não sabe para quem ele vai ser escrito, né? O autor não sabe quem é que vai ser, quem vai ler esse texto, né? O autor, quem escreveu, tem que fazer um texto acessível a todos, para que essa informação possa ser difundida, né? Observe bastante a origem, de onde é que ele foi retirado, se foi um portal de notícias, a confiabilidade desses portais, né? Se é um local já reconhecido, tem uma certa credibilidade ou não. Essas observações são elementos de fora do texto, né? Se foi impresso, se foi da internet, quando foi atualizado, tem informações da atualização. Porque na internet você pode escrever ali e depois modificar aquela informação. Então temos que ter muito cuidado, né? Pode ter uma outra versão atualizada que corrige um determinado erro que ele teve. Né? As imagens vão mostrando aí, vão representando o beijo e as saudações em algumas culturas bem diferentes, né? Ele mostra aí duas pessoas aparentemente asiáticas se cumprimentando à distância.
isso, os países asiáticos, como ele fala aqui no texto, são os que menos utilizam o beijo com uma forma de saudação, né? Outros países têm o toque, tem a questão do toque, e geralmente os países ocidentais, eles têm um costume um pouco maior de ter essa questão da afetividade, principalmente na América do Sul, tá bom? Então, uma boa dica também é que você leia esse texto e, se possível, acompanhe com o áudio do texto. Se ele tiver um áudio, acompanhe, leia e escute. Isso vai dar fluidez e vai ajudar na compreensão do texto. Tá bom, gente? Observem muito bem as fontes, que isso é importante. Valeu, então. Hasta luego. Tchau.